Não tem muito sentido para vocês, mas eu vou começar a nossa 8ª aula com bom dia, porque é de um sábado bonito nesse momento durante essa gravação. Essa aula eu tenho como título a palavra superposição. Olhem aqui no... Mostra? A oitava aula tem como título superposição. Eu vou começar de novo aqui, tá? Então tá. Então, começa... Como é que nós fizemos? Mas eu tinha que... Quando... Então já está gravado. Então tá. Então, superposição. A superposição, ela tem um apelidozinho. Aliás, tem dois apelidos. Ela tem um apelido superposição construtiva e tem superposição destrutiva. Porque ela pode acontecer de que dois sinais diferentes ou iguais se encontrem, vindos de origens diferentes. Esses, em um determinado momento, se subtraiam ou se somem. Quando os dois sinais, vindos de origens diferentes, se somam, nós chamaremos de superposição construtiva. Quando eles se subtraem, nós chamaremos de superposição destrutiva. Qual das duas nos interessa? As duas. As duas nos interessam. Nos interessa muito superposição destrutiva e nos interessa muito superposição construtiva. O ato de dizer construtiva e dizer que as superposições provoca uma ampliação no meu sinal é algo bastante saboroso para o resultado da instalação do meu trabalho. Se eu estou querendo receber um sinal e eu tenho superposição construtiva no meu sinal, eu fico com um sinal mais forte. Ótimo. Mas no meu sinal que eu quero receber, a superposição destrutiva debilita o meu sinal. Horrível. Eu não gosto quando o meu sinal degrada-se, provocado pela superposição de outro sinal em cima do meu. Um sinal de um concorrente, uma interferência de um outro serviço que está presente. Então, nesse momento, eu deprecio a superposição destrutiva. Mas, no entanto, eu adoro a superposição destrutiva se eu conseguir fazê-la em cima do sinal que eu não quero. Entendeu? Se eu tenho chegando na minha antena um sinal interferente e eu consigo, em cima desse sinal, fazer uma superposição destrutiva, esse sinal fica fraco. E é tudo que eu quero que aconteça quando eu estou com outro serviço em cima do meu, que ele fique fraco. Então, a superposição destrutiva pode ser útil para mim, tanto quanto a superposição construtiva. Basicamente, uma boa instalação teria superposição construtiva para mim e superposição destrutiva para o outro serviço. Entendeu? Porque as duas condições são boas. Para me analisar a superposição, eu preciso explicar mais ou menos a relação entre a antena e o sinal. E os tipos de antenas com os quais eu posso trabalhar com a superposição. Os tipos de antena. Olhem esse desenho aqui, por exemplo. Supomos que esta setorial esteja mandando sinal para essa antena direcional. O sinal fundamental é este aqui.
não existe como não existir esse outro sinal aqui, o refletido no chão. Sempre existe outro sinal em qualquer comunicação. Sempre existe este sinal e este sinal refletido no chão. Pode até, por razão como a existência de um prédio em determinado lugar, haver um terceiro sinal que bate no edifício e chegam aqui. Então chega nesta antena 3 sinais oriundos dessa setorial em momentos diferentes. As informações que estão dentro desse sinal são as mesmas que estão dentro e são as mesmas que estão dentro deste outro. Superposição construtiva seria uma maneira de eu pegar e permitir que essa antena somasse os 3 sinais e mandasse para baixo. Não é o mesmo sinal? Se eu somasse os 3 certinho, existem rádios que dentro dele tem um fasor. Fasor é uma tecnologia antiga, essa coisa de dizer que se batizou de tecnologia nova, que pega a onda refletiva, isso é antigo. É um fasor. O que o fasor faz? O fasor pega 2 sinais oriundos de um mesmo rádio, que chegaram em tempos diferentes, e diz assim, espera um pouquinho, tá? Vem, espera um pouquinho, tá? Agora, entre para dentro do circuito. Ou seja, entram os 2 em fase, por isso que ele é um fasor, né? É um circuitinho que deve existir há uns 50 anos, que soma o sinal fundamental com o sinal refletido. Mesmo que um sinal venha com polarização vertical e o outro sinal venha com polarização horizontal. Até porque toda onda que reflete, ela recebe um movimento de torção. Então, 2 ondas nunca chegam com a mesma fase, elas chegam um pouquinho tortas. No entanto, quando elas entram para dentro do alimentador, o alimentador a formata, torna elas ou vertical ou horizontal. Bom, acabou a polarização da onda. Não interessa como ela veio pelo ar. A polarização foi só a postura que ela teve durante a viagem no espaço. Mas quando ela entrou para dentro do alimentador, ela deixou de ter aquela postura. Ela passa a ter a postura do alimentador, ou seja, tanto a vertical quanto a horizontal vão ficar do mesmo jeito. O fasor vai somar as duas e vai entregar para dentro do circuito somadas. Mas, olhem esse circuito que eu vou mostrar. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, a minha antena é essa aqui, mas existe um outro serviço aqui e um outro serviço aqui, e eu estou recebendo o sinal aqui. O fasor vai atuar sobre este sinal aqui, mais este sinal aqui, e mais sobre aquele outro sinal ali. Ela não vai atuar sobre todos os outros sinais oriundos dessa antena e dessa antena. Essa antena também tem sinal direto, também tem sinal refletido. Essa aqui também tem sinal direto, também tem refletido. O fasor vai atenuar só sobre os 3 sinais dessa antena aqui, fazendo uma superposição construtiva. Nós podemos fazer a destrutiva para as outras, dependendo do tipo de antena. Mas é ruim quando uma antena recebe sinal, tantos sinais. Se eu pudesse construir uma antena que pegasse apenas o sinal da antena que eu irradio, olhe para mim. Se eu pudesse construir uma antena que pegasse apenas o sinal da antena que eu quero, eu quero pegar só aquele sinal que vem dela. Eu não quero pegar esse aqui, eu não quero pegar esse, não quero pegar esse. Se eu pudesse fazer uma antena que fosse uma agulha, teria uma vantagem muito grande, porque não sofreria interferência. Compensação, a desvantagem é que para ajustar essa antena, tu ia ter que ser um cientista, porque achar
duas agulhas assim, apontadas, não ia ser fácil. Não dá para fazer essa antena, nem é conveniente. Pode-se fazer uma antena muito mais direcional com a outra, mas sempre estabelecendo um ângulo de abertura de, no mínimo, eu diria, 8 graus. Se não achar o outro serviço de lá, é quase impossível. Bom, vou explicar para vocês agora, com uma animação, uma parte fácil de compreender a superposição. É uma animação que dá uma sugestão muito boa desse acontecimento. Vamos ver. Deixa eu mudar o programinha aqui, passar para 30 aqui, fica mais visível. Esses programas, se vocês quiserem, me peçam, eu mando para vocês. Não sei se teria utilidade, mas se quiserem disponibilizar, brincar com eles em casa, eu envio. Supomos que este ponto aqui, ó, seja a antena que eu estou irradiando o meu sinal. E esse ponto aqui seja o sinal... desculpe. Vou começar de novo. Supomos que esse ponto aqui seja a antena que eu estou irradiando o sinal. E que esse ponto aqui seja a antena onde eu estou recebendo o sinal. Como eu disse para vocês, uma antena recebe de outra, no mínimo, 2 vezes o sinal. A não ser que tu esteja fazendo uma comunicação com a Lua. Aí dizer que o sinal vai refletir em Júpiter, em Marte, em Vênus, aí já é ousadia. Mas na Terra, o plano de Terra, que é a Terra, estabelece essa condição. Então, aqui está a antena que eu estou irradiando e aqui está a antena que eu estou recebendo. E aqui é o sinal que chegou na antena que eu estou recebendo, oriundo de uma reflexão. Tá? Então, a antena que eu estou irradiando, a antena que eu estou recebendo e a antena oriundo de uma reflexão. Essa reflexão, agora, é do mesmo sinal que saiu daqui. Bom, existe uma posição que eu boto essa antena em que os dois sinais se somam. Vejam essa linha preta saindo daqui e a linha preta saindo daqui. Como as duas se chegam exatamente juntas, como as linhas chegam, como elas vêm da mesma fonte, com a mesma modulação, com a mesma frequência. Dois sinais iguais, eles se somam, não se interferem. Eles sofrem uma superposição construtiva. No entanto, eu posso pegar essa antena que eu instalei aqui e deslocar ela para cá, por exemplo. Observem que agora eu não tenho superposição construtiva. Eu tenho só o meu sinal fundamental entrando na minha antena, porque o outro sinal chega defasado no tempo. Então não estou somando. Vamos dizer que esse sinal aqui fosse uma interferência. Existe um lugar em que as duas se subtraem. Olhem, eu estou tendo essa onda aqui, ó, eu vou achar um lugar para se encontrar com essa onda. Vamos supor agora que essa aqui seja um serviço diferente desse aqui. Eu tenho a minha antena de recepção aqui e a minha antena de transmissão aqui. E tem uma antena aqui de um concorrente que está irradiando. Vamos considerar que a linha preta é o sinal, é o meu sinal, e que a linha lilás, essa linha mais clarinha, que eu vou acompanhar com a flecha, essa aqui, ó, essa aqui seja o sinal do concorrente. Vejam que existe um lugar aonde eu coloco a minha antena de recepção, e ela se encontra fazendo uma superposição destrutiva com o outro serviço.
ela faz uma superposição destrutiva. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso colocar a minha antena em qualquer lugar. Você pode tirar, olhe para mim, você pode tirar uma interferência ou uma superposição destrutiva apenas movimentando a sua antena de recepção. Claro. Por que eu digo que é claro? Porque na transmissão não existe interferência. Interferência só existe na recepção. Então, na antena de recepção, quando ela está recebendo uma interferência, se você fizer pequenos movimentos, você pode encontrar um lugar onde você não percebe tanto a presença do serviço que lhe é interferente, que está fazendo superposição destrutiva em cima do seu sinal. Entenderam? Só movimentando, e movimentando muito, movimentando o comprimento de onda. Como o serviço? Olha, o serviço para sofrer interferência, eles têm que estar muito próximos à frequência. Está com um serviço de 2,4 GHz. Ah, mas você está no canal 1. O outro lá está no canal 2. Está lhe incomodando, o canal 2 que ele está no canal 3, você está no 1. Existe uma parte dos dois que se encontram, do 1 e do 3. E você quer fugir mais. Você pode posicionar sua antena num lugar tal em que a sua antena fique com uma superposição construtiva para você mesmo e destrutiva para o outro serviço. E a distância que você coloca é dentro do comprimento de onda. Qual é o comprimento de onda da antena? 12 centímetros em 2,4. Tanto no canal 1 quanto no canal 3. A diferença vai dar milímetros. Então considere 13 centímetros. Pronto, 13 centímetros. Você vai mexer muito pouquinho na antena, mas há uma posição em que a superposição destrutiva se reduz enormemente. Um problema grande que nós temos para fazer esse tipo de ajuste na antena é que normalmente nós implantamos o mastro e depois nós conseguimos no mastro fazer esse movimento de azimute e conseguimos fazer esse movimento de elevação, certo? Conseguimos fazer esse movimento aqui e conseguimos fazer esse movimento aqui, ó. Mas nós não conseguimos fazer esse movimento. Isso significaria trocar o mastro de posição. Quem já fez isso? Quem instalou uma antena, tirou os parafusos das buchas, soltando o mastro e mexeu com o mastro? Há um trabalho danado. No entanto, o conhecimento é a principal parte do problema. A pergunta do problema. Se você sabe que esse fenômeno existe, use-o da forma que você quiser. Mas saiba que esse fenômeno existe. Existe esse outro ajuste, um ajuste de translação, que você precisa fazer também. Não é só elevação e azimute. Eu sugiro que vocês façam um ensaio. Bote uma antena num mastro, numa torrezinha sólida, e irradie 2 sinais contra essa antena. Não pode ser assim de 10 metros, de 20 metros, tem que ser sinais de longa distância. Vá em cima de um edifício, coloque uma antena num tripé fixo e aponte num lugar em que você consegue 2 sinais. E então, mexa na torre com esse movimento assim, e você vai ver, abra a tela do microtik, se você não tem um analisador de espectro. Bom é ter um analisador de espectro. É bom é ter um analisador de espectro. Experimentem mexer na torre para lá e para cá com a antena de recepção que está recebendo o sinal em 2,4,
de 2 canais diferentes. Vocês vão perceber que o throughput de um sinal vai ficar muito maior, 12 centímetros, 8 centímetros para lá, do que para cá. Por quê? Naquele lugar onde o throughput ficou melhor, você não está tendo superposição destrutiva. E não está perdendo pacotes. Se não perde pacotes, o processador trabalha mais ligeiro. Certo? Bonito, importante, fácil de fazer. Não se esqueçam, trabalhem bastante a superposição. Ela é vital. Olha, imagine botar uma torre de micro-ondas. Vocês pensam que a operadora de telefonia, por exemplo, chega e diz assim, vou botar naquele morro lá em cima, bem na ponta do morro. Não, ele não vai botar. Eles vão fazer um ensaio de propagação para definir aonde a torre deve ser colocada. Notem, nem ser lá em cima do morro, às vezes a gente passa assim, que ela ficaria melhor se tivesse um pouquinho mais para lá. Mas foi analisado as superposições destrutivas para o lugar exato aonde deve ficar a torre. E depois é construída a torre, porque uma torre daquela, depois construída, não dá para desmanchar e botar um pouquinho mais para lá. Ela tem que ser construída no lugar certo. E nós também temos esse problema de superposição. Por isso que eu digo que eu não gosto que falem de interferência. Interferência é a superposição mal explicada. Isso que é interferência, é superposição mal explicada. No entanto, quando tu usa a palavra interferência para adjetivar o fenômeno, parece uma coisa sem solução. É interferência, fim. Se é interferência, não tem saída. Não, tem saída, tem inúmeras saídas. Uma delas é trabalhando a superposição construtiva e a destrutiva. Certo? Atrapalhei aqui, como é que eu saio? Bom, gente, vamos ver agora quais são as antenas com as quais é mais fácil trabalhar a superposição construtiva e a superposição destrutiva. Vai depender da antena, de como ela foi construída pelo fabricante. Entenderam? Como a antena foi construída pelo fabricante. Quais as características de construção dela. Vocês não podem mexer nessa característica de construção, porque tudo que vocês alterarem no formato da antena vai degradar a qualidade da antena. Então não podem mexer. Vocês podem optar por tipo de antena a comprar. Não é a comprar a antena dessa fábrica, comprar a antena daquela fábrica, comprar aquela... Não. No fim, olha, as fábricas nacionais, eu diria que elas, se fosse somar a qualidade de todas elas e dividir pelo número delas, daria um número. Um número que seria a média. Olha, até que eu digo que essa média é alta. Para a média ser alta, quer dizer que nenhuma tem uma nota muito baixa. Nenhuma é muito baixa. Mas elas têm características construtivas diferentes. E vocês têm que saber usar essas características construtivas na hora da compra. Eu quero uma antena com tal qualidade. Eu quero uma antena com essa outra qualidade. Então, não comprar a antena pelo nome ou pelo preço, mas pela característica de funcionamento da antena. Vou a seguir mostrar quais são essas características. Não é ganho. Eu quero uma antena de 24 dB. Muito bem, mas 24 dB pode ser uma coisa. Chegar numa concessionária e dizer assim, eu quero comprar um automóvel vermelho.
E daí o resto? E a potência? E quantos bancos? Quantas coisas existem além do vermelho? Vocês estão fazendo isso? Quero comprar uma antena 2,4 GHz de 20 dB. Daí, pode ser um monte de coisa isso aí. Que coisa é essa? Isso nós vamos ver. Mas antes eu quero fazer um comentáriozinho. Antena direcional. Vocês que estão fazendo esse curso podem, por vez, discordarem de mim. Todos vocês têm a liberdade para discordar se vocês tiverem provas para apresentar. Ah, eu fui lá, botei a antena, fiz assim, não adiantou nada. Prova. Prova. Existe um curso que eu dou aqui, prático. Não tem teoria, não explico nada. Vamos fazer tal experiência, vamos fazer tal experiência. Bom, esse curso eu não posso fazer por aula, à distância. Acontece aqui dentro da sala. Então eu refaço laboratorialmente todos os fenômenos. Mas se você tem um fenômeno que você discorda, prove. Nesse curso, só o certo prevalece. Seja ele oriundo de mim ou de vocês. Os princípios físicos que nós estudamos aqui nesse curso, eles vão durar mais do que o aluno e os professores. Ou do que os alunos e o professor. Fiz essa troca de pluralidade porque eu aprendo muito com vocês também. As leis apresentadas aqui são válidas em toda a nossa galáxia. Se os alienígenas que vivem em outros planetas usam as mesmas leis que estamos discutindo, tais como nós. São leis universais. Olha só, para vocês, para mim, para todos, é totalmente proibido conjecturar com intervenção divina, mágica, ou sem querer, ou sorte. E mágica, então, eu levo uma acusação muito ruim sobre mim, porque eu botei no mercado um artefato chamado T-mágico. E gurizada enlouqueceu. Mágica não existe. Concordo com eles. Mágica não existe. O nome não foi eu que criei. Foi quem inventou o T-mágico. T-mágico é assunto de aula mais adiante. O preço do ônus da prova já foi pago. Já foi provado. O que eu estou dizendo aqui já foi provado. Eu não estou provando, nem demonstrando, não estou dando uma aula inventiva. Eu não inventei nada. Isso aqui já foi provado. Bom, acho que vocês que estão me assistindo até esta aula, que tiveram paciência de vir aqui, vocês são pessoas contaminadas pelo vício da comunicação. Olha, eu digo de cadeira para vocês, não existe antídoto nem cura. Vão morrer viciados em comunicação. Vocês viajam por estradas onde a velocidade é quase a da luz e não tem placa de pare. É uma delícia trabalhar com telecomunicação. A onda elétrica viaja a 88,8% da velocidade da luz. Bom, uma coisa. Os mais radicais de vocês são os mais interessantes. Tenho conhecido alunos extremamente inteligentes, inteiramente
fortes nas opiniões e contestadores e reivindicadores e estão frente à evidência e procuram uma fresta por onde sustentar que aquilo não pode ser como está sendo apresentado e buscam alternativas e eles sabem que não estão sem saída, mas ficam que nem um leão enjaulado procurando uma fresta para derrubar a parede, até que terminam se convencendo. Essa ação não deve ser nunca perdida, essa maneira de pensar. Quantas verdades foram mudadas na ciência, né? Cai mais ligeiro um corpo mais pesado. Essa verdade atravessou 2000 anos, desde Arquimedes, desde Aristóteles. Foi preciso que o Galileu subisse da Torre de Pisa e largar um peso pesado e um peso leve, e para todo mundo ver, chegar junto no chão. Então, as verdades, e é preciso esse espírito rebelde. Eu aprecio muito, acho muito bonito ver, quem sabe, entre vocês não estejam o primeiro prêmio Nobel de Física do brasileiro. Outra coisa, vocês desculpem, não sei se isso é um elogio ou é um deboche, mas vocês todos, na minha opinião, vocês são inventores. Vocês inventam coisas assim admiráveis. Vocês são muito menos ensinados do que aprendem por si próprios. Tem a natureza especulativa. Vocês são esse tipo de pessoa. A internet caiu nos peitos de vocês, assim, sem nenhum aviso, vocês mataram no peito, fizeram balãozinho na perna e seguraram no pé. Implantaram, não tinha escola ensinando, foi inventando, pesquisando, desenvolvendo. E eu que visito os provedores, eu vejo soluções criativas, é coisa de inventor. Tem uns que estão errados. Olha, ninguém está tão errado a ponto de não ter importância. Até de dentro do erro a gente tira ensinamentos muito bons. E eu tenho uma opinião pessoal de que as antenas aproximam a humanidade. Elas interligam as pessoas. Quem vive sem antena no nosso... Nem os índios. Eles precisam fazer assim. Ninguém vive sem antena. Especulem. Na minha opinião, um homem moderno utiliza 20 antenas. Comecem a contar. A do rádio, do carro, uma antena, essa é fácil. A da televisão, essa é fácil. A do celular, essa é fácil. Cheguem em 20. Querem ver uma difícil? Quem já fez um eletrocardiograma? Precisa de antena. Quem já fez um raio-x? Precisou de antena. Tem as difíceis. Manuel, vamos seguir o nosso assunto. Olhem essa antena aqui, por exemplo. Eu peguei um alimentador e coloquei uma lâmpada dentro dele. Esse alimentador, né, iluminou a antena que está dentro de um quarto escuro. O alimentador, além de alimentar a antena, ele iluminou toda essa área aqui em volta da antena. Essa antena leva o nome de antena sobre-iluminada. Ela tem um ganho alto, o ganho dela aumenta. A característica das antenas sobre-iluminadas é terem um ganho alto. Compensação, os sinais, assim como a luz sai de dentro do alimentador e vai pelas laterais da antena, a luz também vem das laterais da antena e entra no alimentador. Ou seja, um sinal de um serviço concorrente que tem um caminho livre para entrar para dentro do alimentador se a antena for sobre-iluminada.
Você vai comprar uma antena para fazer uma instalação, não compre pela marca ou pelo preço, compre pela característica. O que você precisa? É um cliente que está retirado, quem chega lá com outro sinal, chega em níveis de sinais muito fraquinhos. Então, se eu botar uma antena sobreiluminada, eu posso pegar um ganho maior sem haver prejuízo. Pumba! Compre uma antena de qualquer fabricante, no preço que você quer pagar e que seja sobreiluminada para aquela instalação. Agora, se o seu cliente for dentro da cidade, no lugar onde tem muitas antenas próximas, pode ter certeza que o sinal vai entrar pelas laterais da antena para dentro do alimentador e para cima do seu rádio. É porque o sinal está poluído? Não, é porque você colocou a antena errada onde devia colocar a antena certa. Então, a antena sobreiluminada é ruim? Não é ruim. É uma antena que tem que ser colocada no lugar certo. Essa antena é uma antena perfeitamente iluminada. Uma antena iluminada. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma antena bem iluminada, certinha, ela tem ruído também. Ela tem ruído. Não é tão boa. Mas é uma antena caríssima. É uma antena caríssima. E tem a antena subiluminada. Bom, a antena subiluminada tem o ganho menor. Mas compensação, os sinais laterais que provocam superposições destrutivas ou construtivas não entram. Não entram pelos lados. Tu vais trabalhar apenas com o teu sinal fundamental. Vai comprar uma antena? Pergunta, ela é subiluminada ou é sobreiluminada a tua antena? E se você chegar lá e ela não for aquilo que você conhece, que você comprou, reclame para o fabricante. Ele que vai trabalhar direito, que vai fazer a antena da maneira certa. Tem antenas que tu coloca um AP nela, a 500 metros atrás da antena, tu navega perfeitamente, tu pega muito bem. É uma antena ruim? Não é uma antena ruim, é uma antena com aquela característica. Se você tem um outro serviço atrás, você está botando o seu sinal, está atrapalhando você, está fazendo superposição destrutiva de uma antena que está irradiando para trás. Porque ela apenas não irradia lateralmente, mas irradia para trás. Tem antenas de grades que são assim. Se está lá num lugar retirado, longe do centro, onde tem a grande densidade de antenas instaladas, pode deixar lá, não tem problema também. Só não peguem essa antena e coloquem em toda a cidade a mesma antena. Aí vocês vão fazer uma guerra de sinal com você mesmo. Uma antena sua vai entrar na outra, vai dar uma... Você nunca vai ter um lençol digital organizado, porque um cliente desliga o rádio dele, o sinal da outra antena diminui. Por que ele diminui? Porque ele está medindo uma superposição. Então não sabe qual é o sinal que está no cliente, ela é uma soma de tudo que entrou naquilo lá, uma resultante danada. Saber comprar antena é importante. E as antenas que são com o rádio embutido, com a antena embutida, com a antena integrada no rádio, fazem isso também? Não fazem isso. Não, elas todas não coletam sinais traseiros, sinais muito laterais. Não coletam. Só que elas têm um ganho muito baixo. Lembra da relação sinal-ruído? Sinal-ruído. Relação. Relação quer dizer dividido. Sinal dividido pelo ruído. Tem que ser no mínimo 20 dB. Se você bota uma antena com ganho baixo, como é que você vai conseguir uma relação sinal-ruído alta de 20 dB? Isso quer dizer que não presta? Não.
Não quer dizer que não presta. Você vai usar ela no lugar onde ela é adequada. Se ela não fere o lençol digital, deixa ela lá. Mas se você perceber que ela fere o seu lençol digital, por ela não ser subiluminada, então não deixe naquele lugar. Não use um remédio para todas as doenças, que isso aí não foi inventado. Uma outra importância, e se a antena não é uma parábola? Mas se ela não é uma parábola, o sinal, olhem aqui, o sinal vem por aqui, ó, passa por uma linha, bate no fundo da antena e vem para o foco. O outro sinal vem por aqui, bate no fundo da antena e vai para o foco. Se os dois sinais, o que bateu aqui e foi para o foco, e o que bateu aqui foi para o foco, não chegarem ao mesmo tempo no foco, eles vão fazer superposição destrutiva. Eles têm que chegarem ao mesmo tempo. Para eles chegarem ao mesmo tempo, isso aqui tem que ser uma parábola. Não existe nenhuma outra figura matemática que tenha ponto focal. É a parábola que tem ponto focal. Se for um círculo, ela não tem ponto focal, ela tem raio, centro de raio. O raio do círculo, os sinais, a quantidade de sinais que tem ali é zero, porque o sinal que bate em cima anula com o sinal que bate embaixo, o que bate ali anula com o que bate aqui, é zero. Só na parábola os sinais se somam e chegam no valor máximo. Bom, aí você compra uma antena. Como é que você sabe se a antena é boa ou é ruim? Construtivamente. Vou ensinar uma matemáticazinha fácil aqui. Ó. Olhem aqui. Ó. Diâmetro da antena. O foco da antena. E a flecha da antena. Esses três valores vocês podem, com uma trena, medir. Qual é o diâmetro dessa antena? Qual é o foco, a flecha da antena? Se ela está montada, você pode medir o foco também. Monta a antena e mede o foco. Esse foco, numa parábola, é igual ao diâmetro ao quadrado dividido por 16 vezes f. Esse valor tem que estar entre 0,3 e 0,4. Se ele for menor que 0,3 ou for maior que 0,4, vocês estão comprando alumínio. Vocês não estão comprando antena. Vamos fazer uma conta aqui. A parábola tinha, diâmetro da parábola, 45 centímetros. A flecha da parábola, 8 centímetros. Lembra? Ó, o diâmetro é 45 centímetros. O diâmetro da parábola é 45 centímetros. Lembra o que é diâmetro? Diâmetro está ali, diâmetro da parábola, se mede com a trena. A flecha da parábola é 8 centímetros. Fui lá na parábola e medi essa. Pega uma régua de lado a lado na parábola e meço da régua até lá. Flecha poderia dizer também profundidade da parábola. E aplico 45 ao quadrado dividido por 16 vezes 8. Deu 15,8. Aí você pega o foco da parábola e divide pelo diâmetro. Você calculou 15,8. É o foco que você calculou. E o diâmetro é 45. Está aqui o 45. 15,8 dividido por 45 deu 0,35. 0,35 está entre 0,13 e 0,4. Se você comprar uma antena e não for assim, devolva. Devolva. Não é antena, você está comprando alumínio. Isso é uma lei física. Não acredite no fabricante. Não, mas nós desenvolvemos, até Deus não desenvolveram nada. É a mesma coisa que ele dizer que ele consegue caminhar 10 metros com 10 passos de 90 centímetros. Que é isso? Lei é lei. Tá? Entenderam? É uma matemática facilzinha de fazer e é um controle de qualidade importante em cima da antena. Teste. As fábricas que não estiverem dentro dessas constantes,
Rejeitem. Rejeitem. A maioria das fábricas está. Não estou falando mal de nenhuma fábrica. Mas eu conheço no Brasil fábricas que pegaram uma parábola, copiaram, começaram a produzir. Aí outra fábrica pegou aquela que era uma cópia e copiou. E começaram a vender. A cópia, no fim tem a cópia da cópia da cópia. Cada cópia vai embutindo um defeito. Então tem antenas que são vendidas e que estão com a relação F sobre D fora do que deve ser, não está entre 0,3 e 0,4. Meçam o F sobre D, F, foco, D, diâmetro. Como é que se calcula o foco? Barbada. Com uma trena e uma maquinazinha de calcular bem simplesinha. Façam esse teste em todas as antenas. Bom, se a antena, por acaso, como esta aqui, ó, tiver diâmetros diferentes, faço no diâmetro médio. Meço o diâmetro maior, pego o diâmetro menor e você tem o diâmetro médio. Tá? A flecha vai ser do diâmetro maior. Sempre, não do diâmetro menor, porque daí não tem. A flecha é do diâmetro maior. E agora vem uma afirmação dramática. Essa que está aqui do lado. Não use antenas offset em enlaces terrestres. Credo. Essa afirmação, ela é quase que panfletória. As antenas offsets foram construídas para apontar para o satélite. Aí entrou os serviços de Wi-Fi, as matrizes estavam prontas, as fábricas saíram cuspindo a antena offset. As antenas offset, quando instaladas como essa que eu estou mostrando nesse desenho, nessa foto aqui, elas coletam uma figura de ruído muito alta. Muito alta. E traz todos os prejuízos que já vem se falando. Conselho meu, não use antena offset enquanto ela está muito próximo do solo. Vai botar ela numa torre lá em cima, até esse valor ele se disfarça. O sinal refletido no solo, que eu mostrei ontem, se disfarça. A onda refletida no chão fica bem menor. Mas quando ela está baixinha, ela não se disfarça, ela é muito forte. Mais um detalhe. Vocês já viram serviço profissional em torre com antena offset? Mas não é melhor a antena offset? Por que as operadoras de telefonias, de serviços profissionais não usam antena offset? Por que elas usam só focal point? Claro, porque a engenharia de telecomunicações dentro dessas empresas são muito fortes. E elas sabem desse fenômeno do ruído de terra e não são bobas, usam antenas focal point. Bom, esse foi o tema da aula de hoje, superposição, modelos de antena, como vocês devem escolher a antena, qual conhecimento você deve ter para optar na escolha da antena na hora da compra. Não desprezem essa informação, ela é muito importante. E continue mandando seus pareceres, seus comentários. Gosto muito de me comunicar com todos. Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula.